A paz do Senhor a todos, graças a Deus por esta oportunidade que nós estamos tendo de mais uma semana abençoada, de estarmos aqui estudando a Palavra de Deus com mais uma lição maravilhosa. Semana passada nós estudamos que Deus dá dons aos homens, estudamos a respeito dos dons, quais os tipos de dons, o uso de cada um desses, a aplicação de cada dom. Nós estudamos também sobre os dons ministeriais, espirituais, os dons naturais. E hoje nós estaremos estudando sobre o propósito dos dons. Qual o propósito dos dons para a igreja? Qual o propósito de Deus distribuir esses dons para a igreja? E nós estamos diante de uma lição que eu achei uns pontos muito importantes, principalmente esta lição de hoje, porque são os dons que fazem a igreja crescer, são os dons que edificam a igreja, que fortalecem a igreja. E são através desses dons que a igreja tem sido fortalecida, que a igreja permanece até hoje, através dos dons espirituais evidenciados na vida da igreja, de cada membro da igreja do Senhor. O texto áureo da nossa lição que nós estudaremos hoje nos diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 12. A verdade prática diz que os dons são recursos que são concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja. É um assunto bem interessante, esta verdade prática, e quando entramos nos propósitos dos dons, as primeiras coisas que nós iremos encontrar são edificação. É uma palavra que será usada várias vezes nesta lição e nesse trimestre, e que deixa claro que edificação é algo imprescindível para quem tem os dons espirituais. Quando a gente vai construir uma casa, um prédio, tudo que se é construído, embora seja bonito, muito bem acabado, mas a primeira coisa que se observa e que se preocupa é com a estrutura, é com a edificação. E o que é edificar? É criar estrutura. É criar estrutura, e uma boa estrutura. Então, para que esses dons espirituais sejam bem utilizados, e para que ele possa não só apenas edificar aquele que tem os dons, mas também a igreja, é preciso que esse crente tenha uma estrutura espiritual abalizada pela palavra de Deus. Quando falamos de edificar, no sentido dos dons, falamos em criar estrutura e também amadurecimento espiritual. Já que estamos falando de dons espirituais, então estamos falando de edificação e maturidade espiritual. Nós percebemos que Paulo teve um grande problema na igreja de Coríntio por conta dessa falta de estrutura e maturidade dos cristãos daquela época, de não usarem os dons de forma correta e muito menos de assimilar o verdadeiro propósito dos dons espirituais. A igreja de Coríntio foi a igreja que deu mais trabalho ao apóstolo Paulo. E Paulo, com a grande responsabilidade que tinha de primar pela segurança da igreja, pela edificação, sustentabilidade e amadurecimento da igreja, Paulo escreve a carta aos Coríntios, trazendo esta orientação aos cristãos daquela época: o cuidado com os dons, a edificação de forma correta. Então, nós entendemos que edificar é dar estrutura, amadurecimento. E entramos no primeiro ponto da lição, onde é o objetivo iniciante, que fala que os dons não são para elitizar
o crente. Quem estudou a lição viu um pouco a respeito de Corinto, da cidade de Corinto, que era próximo do mar, uma das mais importantes do Império Romano. E quando a gente fala de elite, a gente fala de estar no topo, nos holofotes. Mas quando nós falamos de dons espirituais, nós percebemos que o propósito desses dons não é para elitizar. Não é para que alguém apareça, para que alguém seja glorificado, para que alguém esteja nos holofotes ou em lugares de destaques importantes. O dom espiritual é dado para a edificação da igreja, para fortalecimento da igreja, para que a igreja cresça em quantidade e em qualidade. Os dons espirituais, eles foram concedidos por Deus para a glorificação de Deus e não do homem. É por isso que o dom espiritual, ele não é concedido a nós e a nós não está sobre eles o controle. Não temos o controle sobre os dons espirituais. Apenas Deus. Então eles devem ser utilizados dentro da vontade soberana de Deus. Então, nós percebemos aí uma preocupação de Paulo com a igreja. E no segundo subponto, mostra o que nós já vemos no texto, que muitos dons, mas uma igreja carnal. O terceiro subponto diz que dom não é sinal de superioridade. Ou seja, a igreja de Coríntios, conforme Paulo, era uma igreja que tinha todos os dons e não lhe faltava nenhum dom, conforme Paulo escreve na sua carta, orientando a igreja. Mas embora ela tenha todos esses dons, era uma igreja carnal. Era uma igreja que não tinha espiritualidade. Então, na igreja de Coríntios existia membros em adultério, com problemas na sexualidade, existia litígio, crentes que colocavam outros na justiça, crentes que compravam e não pagavam, os cristãos compravam e não pagavam. Paulo não generalizou porque não era toda a igreja, mas existia dentro dessa igreja esses problemas, dentro dela, mas diante de tudo isso, não faltava nenhum dom para esta igreja. E alguém pode dizer, como é que uma igreja que não é espiritual, porque uma igreja que não tem santificação, que não anda pelos princípios bíblicos da palavra, uma igreja dessa não pode ser espiritual. Então Paulo chama esta igreja de carnal, né? De imatura, que não tinha maturidade espiritual para administrar os dons e a vida espiritual. Mas como é que uma igreja dessa poderia ter todos os dons? É fácil explicar isso? Deixa uma dúvida na cabeça de muitos cristãos que dizem: Deus não pode usar alguém se ela não está com os frutos do Espírito, se ela não é uma igreja santificada. É aí que chegamos no ponto principal. Existe uma diferença de dom e frutos do Espírito. Dom e caráter. Alguém pode ter os dons espirituais, ele será manifesto nessa pessoa? Sim, porque Jesus disse certa vez que naquele dia muitos virão e dirão: eu não preguei em teu nome, eu não profetizei em teu nome, eu não expulsei demônios. E ele dirá: em verdade, não vos conheço, apartai-vos de mim. Porque dom é uma coisa, caráter é outra coisa. Caráter fala de frutos do Espírito. A pessoa pode ter os dons espirituais e não ter frutos do Espírito. Isso não condiciona ela para a salvação. Fruto do Espírito condiciona o homem para a salvação. Dom é diferente. Aqui, no primeiro ponto desta lição, nós percebemos que aquela igreja ela não usava corretamente os dons que recebeu do Pai. Ela tinha divisões, imoralidades, e a lição mostra que dom não é sinal de superioridade espiritual.
Ou seja, quando Jesus disse que naquele dia muitos que dirão que tinham os dons, que profetizavam, que pregavam, e ele dirá que não vos conhece, esse não conhece aqui fala de intimidade próxima com Deus. Alguém pode ter os dons espirituais e não ter relacionamento com Jesus. E Jesus estava se referindo a isso, que naquele dia muitos vão dizer a Jesus que tinham todos os dons espirituais e eles eram manifestos com uma condição: esta pessoa nunca teve um relacionamento de comunhão com Jesus. Que tenhamos cuidado. E Paulo alertava sobre isso. Era como se Paulo estivesse dizendo àquela igreja: vocês têm que ter equilíbrio, maturidade, cuidado. Vocês estão na carne, com imoralidade. Vocês têm todos os dons, mas se desta forma continuar, não vão para o céu, porque vocês têm o dom, mas não têm caráter, não têm fruto do Espírito, não têm relacionamento pessoal com Jesus. Aí é outra coisa. Fruto do Espírito e relacionamento pessoal com Jesus é uma vida de oração, de jejum, de comunhão, de pessoas que negam as coisas do mundo e abraçam as coisas espirituais. Espirituais. Quando fala que o dom não é sinal de superioridade, o apóstolo Paulo estava querendo dizer para aquela igreja que pelo fato de alguns terem algum dom ou muitos dons e outros não tinham, isso não fazia com que aquele que tinha fosse superior ao que não tinha. Porque o dom espiritual é uma dádiva de Deus, é um favor que não merecemos, é pela graça, é pela misericórdia, é um mistério de Deus, mas isso não nos torna crentes, supercrentes, espiritualmente acima dos outros. Apenas recebemos aquele privilégio de receber aqueles dons para ser útil para a igreja, porque o dom, o propósito do dom é para que nós sejamos úteis para a igreja. O propósito do dom é fazer a igreja crescer, é nos capacitar para levar o ID de Jesus, para proclamar a palavra, para pregar a palavra, para alcançar as pessoas que precisam de uma transformação, e não para a nossa superioridade, para nos elitizar, para nós ficarmos maior do que outras pessoas. Glória a Deus. E os dons espirituais são isso, para edificar a igreja, para que o crente também seja edificado, para capacitar o crente a testemunhar, para capacitar o crente a ganhar almas, para a confirmação da palavra de Deus, para o crescimento e a obra de Deus em quantidade e em qualidade, para a utilidade, maturidade desse cristão. O propósito dos dons espirituais é tornar o crente maduro e útil. Então, cada um tem que ter a sua utilidade no corpo de Cristo. E os dons espirituais vêm para nos dar esta maturidade. O segundo objetivo que nós vemos dentro desta lição, meus queridos, é explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Ou seja, o dom que você recebeu, que nós recebemos, ele serve para nos edificar e edificar a igreja. Então, alguém, se tem o dom de falar em mistério com Jesus em variedades, de pregar a palavra, de profetizar, esses dons têm que nos edificar e edificar a igreja. A igreja tem que ser alimentada pela palavra, edificada pela palavra, exortada pela palavra. A profecia tem que estar no meio da igreja para alertar a igreja. O dom não foi concedido ao crente para ser guardado para si e edificar a si mesmo, mas para que a igreja seja abrangida por esses dons, edificada também por esses dons. O terceiro e último ponto desta lição que nós estamos estudando é expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. E nós já falamos isso aqui, que o propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, e nos deixa uma lição para nós terminarmos esta reflexão deste terceiro ponto.
Porque o apóstolo, dentro dessa carta, ele traz algumas advertências e cuidado que nós devemos ter acerca dos dons espirituais. O primeiro é conhecer os dons espirituais. Nós devemos conhecer todos os dons, independente de termos ou não. Saber a utilidade desses dons. Qual o propósito de Deus nesses dons para a igreja? Para que eles servem? Como ele deve ser utilizado? De maneira que ele deve ser buscado. E você não pode pedir algo que não conhece. É por isso que Paulo deixa claro nessa carta que os cristãos deveriam ter maturidade espiritual, porque eram crentes imaturos. Eles agiam de forma errada porque eles não conheciam os dons. E Paulo, em 1 Coríntios 12, ele já começa dizendo: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, sem conhecimento, sem plena sabedoria daquilo que Deus está concedendo à igreja. A segunda coisa é procurar os dons. Ele diz, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons. Cuidado, humildade, esses dons. A terceira coisa é buscar. Apóstolo Paulo, no capítulo de número 12, versículo de número 31, ele diz: portanto, buscai com zelo os melhores dons. Veja, eu achei muito interessante o significado dessas duas palavras, porque são duas palavras de significados iguais, mas com sentidos diferentes, principalmente quando trazemos para o lado espiritual. Primeiro, procurar os dons com zelo. Geralmente vem na nossa cabeça que a gente procura algo que a gente perdeu. E os dons espirituais? Paulo está dizendo que nós devemos procurar. Mas tem crente que não tem nenhum dom espiritual e mesmo assim Paulo está dizendo que você deve procurar com zelo. Esse procurar aqui é executar ações necessárias para se encontrar ou descobrir. Então, o dicionário ele nos mostra que esta palavra executar, uma forma correta ou uma ação necessária para encontrar e para descobrir, é o significado da palavra procurar e é o que mais se encaixa no sentido espiritual. Por quê? Porque se você não tem os dons, poderia pensar: eu não vou procurar, porque procurar é procurar o que perdeu. Mas quando se fala de dom espiritual, esse procurar aqui é exercer uma ação necessária. Você precisa adquirir esses dons. Para isso, é preciso que uma ação da sua parte seja exercida de cada cristão para que esses dons sejam adquiridos, para que você possa receber de Deus. A outra palavra é buscar. Buscar os dons com zelo. Dá o sentido de buscar aquilo que a gente já sabe onde está e a gente vai lá e toma posse. No sentido material. Então eu posso dizer para o meu filho: vá buscar a minha Bíblia que está na mesa, sobre a mesa. Ele vai chegar lá, vai pegar a Bíblia e vai trazer para mim. O buscar espiritual aqui já tem um sentido diferente, porque eu posso buscar os dons espirituais porque eu já sei com quem está Deus, mas eu não posso ir lá e pegar. Então esse buscar aqui é esforçar-se por receber, por achar, por descobrir, é examinar minuciosamente. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo: vocês devem se esforçar para conseguir esses dons espirituais. Eu já sei que os dons estão na mão de Deus, mas é preciso uma ação. Toda ação gera uma reação. E a ação de esforçar-se, orando, estar em comunhão com Deus, jejuando, se alimentando da palavra e vivendo por esta palavra, isso é um esforço que vai fazer com que você receba os dons espirituais na sua vida para ser útil e servir a igreja com alegria, com discernimento, com maturidade.
Então, nós terminamos aqui essa lição maravilhosa e é por isso que nós entendemos hoje o propósito desses dons espirituais na nossa vida. Então, a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho ao mundo hostil de inverdades, de superstições, de falsas doutrinas. E os dons espirituais é um arsenal de guerra para vencermos estas dificuldades e trazer as pessoas a Cristo e cumprir o ID de Jesus e fazer com que o corpo de Cristo cresça em quantidade e em qualidade, que os crentes sejam edificados, exortados. Somos chamados a servir a igreja no Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Somos chamados para servir a Cristo. Nós somos aqueles que fomos escolhidos por Deus para, pela graça, administrar esses dons. Nós defendemos a doutrina, ou podemos dizer, o continuismo, que é aquela doutrina que defende que os dons eles são contínuos. Eles são presentes na igreja de hoje. Eles não ficaram para trás. Eles não diminuíram. Porque o sensacionismo, ele defende que os dons espirituais, eles se cessaram. Ele foi apenas para o tempo da igreja primitiva. Nós, que somos do continuismo, defendemos que os dons foram para a igreja primitiva e são para a igreja da atualidade. Tem também os desvanecentistas, né? Que podemos chamar de desvanecentismo. São aqueles que acreditam que os dons espirituais eles desvanecem, ou seja, eles diminuem com o passar do tempo, mas que nós possamos ficar com a corrente teológica do continuismo, ou seja, nós acreditamos que os dons continuam presentes, todos por completo, que eles não diminuem e que eles estão presentes na igreja. Só abrindo um parênteses, existem pessoas que defendem a corrente do continuismo, mas não são pentecostais, ou seja, ele acredita que os dons espirituais são atuais, que não diminuem, que são presentes na igreja de hoje, mas não acreditam no batismo com o Espírito Santo. É a corrente teológica continuista de pessoas que não são pentecostais. Nós acreditamos em tudo isso, mas somos crentes pentecostais, que existe o batismo com o Espírito Santo. Então que Deus abençoe, que Deus nos ajude, que possamos estar prontos, sempre prontos para servir, que Deus possa nos abençoar, nos ajudar, para que a nossa vida espiritual esteja na presença de Deus, com todos os parâmetros que a sua palavra exige, para que nós possamos ouvir o toque da trombeta e possamos chegar no céu, para que possamos ter os dons, mas também ter caráter e frutos do Espírito. Essas três coisas têm que andar entrelaçadas. Dom espiritual, fruto do Espírito, certo? E comunhão espiritual com Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Domingo estaremos aqui com mais uma reflexão da Escola Bíblica Dominical. Entre lá no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Isso vai ajudar o meu canal, o nosso canal, que é nosso, e para que você também possa enviar, compartilhar, para que esta palavra alcance outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até semana que vem, em nome de Jesus.